Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa saga de tentar entender como funcionam os fundos imobiliários. A gente está focando mais nos fundos de papel nesse momento e a gente está vendo aí histórico de rentabilidade, necessidade de reinvestimento, como é que eles se comportam com relação à inflação e quanto que precisa reinvestir para manter o poder de compra. A gente está testando a regrinha dos 50%, certo? E, bom, isso aqui é o yield de dois fundos, é o dividend yield, ou seja, o quanto percentualmente cada fundo pagou naquele ano, somado mês a mês, certo? Então, assim, apesar de alguns youtubers aí estarem falando ao contrário, que tem que ser o valor monetário, não, isso não tem o menor cabimento. É uma questão tão simples. Tem que ser o yield. Por quê? Porque o yield nada mais é do que a, o valor monetário dividido pela cota no último dia com. Então, ele te dá uma informação muito precisa que simula muito bem aquele aporte constante e aquela reaplicação constante dos dividendos. Porque realmente me falar que um desses fundos aqui pagou 70 centavos em 2011, pagou 90 centavos por mês em 2012, isso aí não diz absolutamente nada. Não diz absolutamente nada. Por quê? Porque teve uma inflação monstruosa nesse período aqui. E reparem, pessoal, são dois fundos que tem um histórico longo, hein? Longo, muito bom isso aqui. Agora, se eu estou vendo aqui que esses dois fundos pagaram aí 12% em 2011 em dividend yield, eu sei que foi uma bela rentabilidade. Por quê? Porque não interessa se a cota foi 70, 80, 90, 100, 120, eu sei que eles pagaram em cada mês somados os 12 meses do ano, chegou a um yield de acima de 12% nos dois fundos, que eu fiz aqui de brincadeira, fundo 1 e fundo 2, certo? Como se fossem tickers diferentes, tá? Então, assim, não sei por que aquela pessoa falou isso, que tem que ser o valor monetário. Um raciocínio tão simples. É tão simples, a informação é tão direta do dividend yield que não sei, às vezes as pessoas gostam de complicar as coisas. Enfim. Então, pessoal, olha só, vamos ver a nossa primeira pergunta. Quando a inflação cai, a rentabilidade dos fundos imobiliários de papel cai? Até agora tem sido sim, né? Nessa pergunta. E aí a gente vê aqui, tem uma grande diferença que eu reparei antes e depois de 2015 e 16. Que 2015 e 16 esses dois fundos rendiam muito bem. Teve um tropecinho aqui do fundo 2, rendeu um pouquinho menos em 2013, mas eles rendiam bem acima da inflação. A inflação deu essa disparada aqui em 2015, e aí um foi para 14, outro foi para quase 13. Mantiveram no ano seguinte, caiu um pouco, mas, e daí caíram mais forte, um caiu, ó. Aí esse aqui caiu menos, esse aqui caiu mais. Então, sim, caiu conforme a inflação caiu nesse interlúdio aqui de inflação baixa que o Brasil teve. Então, a primeira pergunta é: sim, a rentabilidade cai. Mas a inflação caiu, a rentabilidade real, vamos ver como é que ela fica. Então, vamos calcular aqui para o fundo 1. Então, como é que a gente faz essa continha? A gente pega aqui, ó, 1 mais esse cara sobre 100. Então vai dar a taxinha dividido, porque a gente quer descontar a inflação. Isso aqui é inflação, eu vou escrever aqui depois. 1 mais E8 sobre 100, menos 1, todo mundo menos 1, e mostra em percentual. Vamos lá, aqui, perfeito, 0,34, teve rentabilidade positiva aí, real, em 2021. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui nós temos então a rentabilidade real do fundo do Fund 11, do fundo 1. Nós vamos ver aqui, ó. Então aqui foi o IPCA.
IPCA. Aí, perfeito. Agora a gente está... E aqui o que é RR? Rentabilidade real, certo? Como se... Para a gente ter o comparativo como se fosse o Tesouro IPCA+. Então 2021 foi mais 0,34. Mas foi um fundo bom, pessoal. Foi um fundo aí que rendeu legal. Em 2015, ó, rendeu 3% acima da inflação. Foi bom. Então foi um fundo aí que, reaplicando religiosamente, ele teve uma rentabilidade muito legal. Vamos ver aqui qual foi a média F8 até F18. Olha, IPCA mais 3,92. Tá bom, tá bom. A rentabilidade tá ok. Não é acima do IPCA de hoje, né? IPCA mais 5. Mas hoje é um momento de muito estresse. A gente teve em 2019 IPCA mais 2, IPCA mais 3. Nós tivemos também, por outro lado, em 2015 e 2016, IPCA mais 7,8. Então é coisa dinâmica. O que mais que a gente quer ver aqui? Quanto que eu tenho que reaplicar do que eu recebi para manter o poder de compra? Como é que eu faço essa continha? Essa continha é muito simples. Aqui, igual, eu pego a inflação, divido pelo que ele rendeu, e aí eu tenho, isso aqui em percentual, é exatamente o que eu tive que reaplicar para manter o poder de compra em 2021. 2021 é o pior ano para todos os fundos. Vamos ver aqui. Mas olha só, aí é que vem. Olha só, inflação baixa, pessoal. Aqui, ó, 17, 18, 19, 20, olha aí, ó. Nós podemos, até 2016 esse fundo aqui, ó, você tinha que reinvestir 51, 45, 39%, 58%, 55%. Inflação alta, 76%, 61%, e depois ele meio que volta para a regra dos 50%. Legal, hein? Bem legal isso aí. Esse fundo aqui eu acho que vai ficar bem próximo aí dos 50%. Média do G8 ao G18. 11 anos, hein, pessoal? 58,66. Até a média ficou um pouquinho acima do que eu esperava, mas, por exemplo, você, para viver de renda, como é que você poderia fazer? Você poderia, nesse período aqui de 2011 para cá, você poderia gastar 40% da renda e reaplicar 60%, você estaria mantendo aí o poder de compra de 11 anos de inflação no Brasil, que não é pouca coisa. Muito bem, eu vou dizer o nome dos fundos no final, tá, pessoal? Porque o nome está aqui em cima da planilha. Se eu mostrar agora o primeiro, vocês vão ver o segundo, certo? Então, eu não fiz isso de apagar. Então, vamos lá. Vamos segurar um pouquinho a ansiedade. Fund 12. Então, o segundo fundo, pessoal, vamos fazer a mesma continha para ver o quanto ele teve de rentabilidade real. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, 1 mais esse cara sobre 100, dividido por 1 mais esse cara sobre 100. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou descontando a inflação da rentabilidade para chegar, tiro 1 de todo mundo e mostro em percentual, para chegar na rentabilidade real. Olha aqui, ó. O fundo 2 foi 11,26, ele teve uma rentabilidade real bem mais interessante do que o fundo 1. Vamos ver os demais anos aqui. Olha só, pessoal. Já bati o olho aqui no ano de inflação muito alta e a rentabilidade real foi lá para baixo. E a rentabilidade real ficou boa quando? Em 2017, quando nós tivemos inflação baixa, foi a mais alta, eu acho. E nos primeiros anos desse fundo, 2011, 2012 ficou acima de 5%, 2016 ficou acima de 5%, mas esse fundo ele teve um desempenho um pouco irregular, porque em 2019, 2020, anos de inflação baixa,
nós tivemos aí rentabilidade real bem comprimida, na minha opinião, nesse fundo 2 aqui, certo? Ele tem um histórico muito bom, tem, mas ele deu uma patinada aqui em 2019 e 2020, coisa que o fundo 1 não fez. Vamos ver qual é a média de rentabilidade real. Média de H8 até o H18. 3,69, olha aí, já foi um IPCA mais 3,69. Muito bem. Agora vamos ver o quanto que eu precisei reinvestir, certo? Para manter o poder de compra. Então, eu pego a inflação e divido pelo que ele rendeu. 89%. Um foi 96%, outro foi 89%. Inflação alta é isso, pessoal. Você tem que reinvestir muito mais. Sobra muito pouco de renda livre. Vamos ver aqui, ó. Teve um ano aí, 2018, a inflação foi 3,7%, você precisou reaplicar 40%, 31% em 2017. Muito bom. Mas assim, enquanto o fundo 1 teve períodos aí em que ele ficou mais vezes na casa aí dos 5% de rentabilidade real, 4, 5, esse aqui ele teve períodos aí que ele oscilou mais para baixo. Então vejo aqui 60%, 70%, 60%, 70% aqui também. Então não foi um desempenho tão bom até pelo IPCA+, certo? Aqui um chegou bem mais próximo aí dos 4%. Média de I8 até o I18. 60%. Vê só, muito parecido, hein? Muito parecido. A sensação que dá de olhar os números é que o fundo 2 teria aí uma necessidade de reinvestimento bem maior. Mas 60%. Então a regra dos 50%, pessoal, ela tem funcionado mais ou menos. Mais ou menos. Nos fundos que a gente viu aqui. Talvez um pouquinho mais de 50%. 60%, 55%. Bom, acho que tá todo mundo chega de conversa, tá todo mundo curioso para saber quem são esses dois fundos aí com esse histórico tão amplo, tão vasto, tão legal, fundos bem sólidos. Olha aí, pessoal, o fundo 1 é o FEX C11 e o fundo 2 é o HGCR11. Então, pessoal, o HGCR é famosíssimo aí pela sua gestora, um fundo aí que ninguém questiona. No entanto, ele deu umas patinadas aí na rentabilidade em 2019 e 2020, na minha opinião, ele ficou devendo. Muitos outros fundos renderam muito melhor do que isso. E o FEX C11, quem é o FEX C11? É um fundo meio fora do radar, tá, pessoal? Aqui a gente não está fazendo nenhuma recomendação de absolutamente nada, só estou trazendo as informações. É um fundo... Eu até assisti uma entrevista da gestora para ter mais informações. É um fundo considerado middle risk do BTG Pactual, fundo de CRI. Ele tem aí um patrimônio de 565 milhões. É um patrimônio que para os padrões atuais não é tão grande assim, é menos que R$1 bilhão, mas também não é tão pequeno, são 565 milhões. É um fundo aí que tem muito tempo de mercado, 53 CRIs, né, risco médio, middle risk, então semelhante assim na classificação ao CPTS e ao Iridium, que são considerados middle risk também. Mas o que o FEC-C tem dentro da carteira? Ele tem bastante coisa corporativo e residencial pulverizado. E é do BTG, então, e tem esse histórico todo. O fundo da Credit Suisse eu nem vou comentar muito, porque ele é muito, muito badalado, muito falado. Eu nem tenho o que acrescentar. Muita gente fala aí com muito mais propriedade dele do que eu. Eu só quis fazer essa pequena crítica e mostrar como às vezes um fundo badalado, conhecido, dá suas patinadas, e um fundo igualmente sólido, de uma gestora muito grande também,
só que não é badalado, não é conhecido, não está nos holofotes do mercado, aí entrega mais. Então, mas rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, não é mesmo, pessoal? Então, o que dá para concluir aqui? Dá para concluir que eles rendem aí mais ou menos IPCA mais 4, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e você tem que replicar 60% em média aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dos rendimentos anuais para manter o poder de compra. Dá para fazer? Dá para fazer. Vai aí do gosto do investidor, certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.